Lisboa é atingida por terremoto de 4,1 de magnitude. Na quinta-feira, 19, um terremoto de 4,1 de magnitude foi registrado na área de Lisboa, de acordo com o IPMA, Instituto do Mar e da Atmosfera. FIVB suspende Carol Solberg após ela comemorar prisão de Bolsonaro. Após conquistar a medalha de bronze no Mundial na Austrália no final do ano passado, a atleta celebrou a prisão de Jair Bolsonaro. Agora, Carolina Solberg foi punida pela Federação Internacional de Voleibol. Repórter que foi vista embriagada em programa de TV se desculpa no dia seguinte. A jornalista Danica Mason, bastante reconhecida no jornalismo esportivo, se desculpou depois de aparecer ao vivo na emissora Channel 9 de forma visivelmente alterada em razão do consumo de bebidas alcoólicas. Mesmo com a carga política, EP, Days of Ash, do U2, apresenta apenas uma boa canção. Aqueles que já foram messias nunca deixam de carregar esse peso. Nas duas últimas décadas do século XX, os irlandeses do U2 desenvolveram um rock politizado tão amplamente aceito que possibilitou a banda tentar se tornar a maior do mundo. Informações essenciais sobre o show do Bad Bunny em São Paulo. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o cantor porto-riquenho Bad Bunny fará uma apresentação no Allianz, em São Paulo. A turnê promove os sucessos do artista e o álbum Debí Tirar Más Fotos, que foi lançado em 2025. Rei Charles se pronuncia sobre a detenção do irmão, ex-príncipe Andrew. O monarca declara que a justiça deve prevalecer, após a detenção do irmão sob suspeita de má conduta em função pública. A situação está ligada a uma investigação sobre um possível compartilhamento de informações com Jeffrey Epstein. Lil Popa, rapper, é encontrado sem vida aos 25 anos nos Estados Unidos. O artista, conhecido como Janarius Michael Wheeler, foi descoberto falecido na Geórgia. A causa do falecimento está sendo investigada, conforme informou o Instituto Médico Legal do Condado de Fulton. Ele era considerado uma das grandes promessas do rap americano. A análise de solicitações de cidadania é centralizada em Roma, na Itália. Solicitação deve ser feita diretamente na chancelaria italiana. Novas diretrizes estendem o prazo de 24 para 36 meses para a tramitação dos processos de pedido de cidadania italiana. Polícia Civil de São Paulo revela novo organograma do PCC com 35 líderes soltos e 14 sintonias. Segundo um novo organograma da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, elaborado pela Polícia Civil de São Paulo, há um total de 87 líderes organizados em 14 setores distintos, conhecidos como sintonias. Entre eles, 52 homens identificados como membros da facção estão detidos, enquanto 35 permanecem em liberdade. Humorista é sentenciado pela justiça por sugerir pedofilia envolvendo o padre Júlio Lancelotti. A Justiça de São Paulo determinou que o humorista Cássius Mateus dos Santos Soares, popularmente conhecido como Cássius Ogro, pague uma indenização de 15 milhares de reais ao padre Júlio Lancelotti por insinuar que o sacerdote teria praticado pedofilia. É possível recorrer. Pesquisadores rejuvenescem animais de teste ao restaurar células envelhecidas. Isso poderia resultar em terapias para pessoas? União de Maricá conquista a Série Ouro e fará sua estreia no Grupo Especial do Rio. A escola de samba selecionou um enredo que faz alusão a Berenguendens e Balangandãs, joias e amuletos, homenageando a resistência, a fé e a beleza das mulheres negras. A União de Maricá fará sua estreia no Grupo Especial do Rio em 2027.
Minha infelicidade, afirma pai sobre gravação em que imita indivíduo cego. Na quinta-feira, 19, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSD, chamou de infelicidade a sua imitação de uma pessoa com deficiência visual em um camarote da Marquês de Sapucaí. Jornal afirma que jogo entre Lanús e Flamengo permanece, apesar da greve que adia partidas na Argentina. A greve é motivada pela reforma trabalhista implementada pelo presidente argentino Javier Milei. As partidas da sexta rodada do Campeonato Argentino, que estavam agendadas para esta quinta-feira, já foram reagendadas. Kleber Mendonça Filho apresenta os efeitos visuais de seu longa, O Agente Secreto. O Agente Secreto é indicado ao Oscar em 15 de março, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, pelo desempenho de Wagner Moura, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Paralisação geral na Argentina provoca cancelamento de voos para o Brasil. Conflito entre manifestantes e policiais marca protesto na Argentina. Sindicalista da Receita é convocado pela PF a prestar depoimento após decisão de Moraes. A Polícia Federal convocou Kleber Cabral, que é o presidente do Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a prestar depoimento após a determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, conforme informou a PF. FIES 2026. Nesta quinta será anunciada a pré-seleção da chamada única. Os estudantes devem realizar a consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção do FIES. Aqueles que foram pré-selecionados precisam entrar no site do FIES Seleção utilizando a senha da plataforma gov.br. Trailer oficial de Toy Story 5 é divulgado, apresentando o confronto entre brinquedos e tablet. A nova história se desenvolve após os acontecimentos de Toy Story 4, onde Woody decidiu seguir seu próprio caminho fora do quarto de Bonnie. A prévia evoca nostalgia e traz uma trilha sonora tocante. Amigo revela que fiança de influenciador brasileiro pró-Trump preso pelo ICE foi negada. Júnior Pena, influenciador brasileiro detido pelo ICE, Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, continua preso após ter sua fiança negada por uma juíza, conforme declarou o amigo e influenciador Michael McDowell. Emílio de Mello afirma que é censura alegar que um magro não pode interpretar um obeso. Antes de emitir qualquer palavra, o corpo já narra a sua própria história. Em cena, Emílio de Mello se movimenta com um esforço deliberado, ofegante e com movimentos limitados devido a uma estrutura de espuma que está sob figurino. Trailer oficial de Toy Story 5 é lançado, apresentando competição entre brinquedos e tablet. Confira. O Woody e Buzz Lightyear estão de volta em Toy Story 5, o mais recente capítulo da principal franquia da Pixar. Nesta quinta-feira, 19, o estúdio lançou o trailer oficial do filme, que chega às telonas em 18 de junho. Número de mortos em acidente de ônibus em Marília, São Paulo, chega a 7, e motorista é detido. Na madrugada de segunda-feira, 16, um acidente no quilômetro 266 da rodovia Transbrasiliana, BR-153, resultou na morte de 6 pessoas no local. 19 feridos continuam hospitalizados, com 11 deles na UTI, unidade de tratamento intensivo. As fantasias mais incríveis das celebridades no carnaval. Finalmente, chegou a época mais esperada pelos brasileiros. Agente da Receita Federal refuta a acusação de ter acessado dados de ministros do STF.
A agente administrativa da Receita Federal, Ruth Machado dos Santos, sob investigação por suposto acesso a dados fiscais de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, declarou em depoimento à Polícia Federal que estava realizando um atendimento presencial no instante em que as informações foram acessadas. Velo Clube faz sua estreia em 2 jogos que encerram a primeira fase da Copa do Brasil. Na etapa inicial, cada time recebe R$400 milhares por sua participação e ainda ganhará R$830 milhares ao garantir uma posição na segunda fase. Os jogos são eliminatórios e, caso haja empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida através de penalidades. Os ensinamentos extraídos da conquista da Viradouro. Você já se sentiu tocado e não consegue explicar por quê? Essa foi minha experiência durante a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Fiquei extremamente emocionada, lágrimas não paravam de cair com a vitória da Viradouro no carnaval, mesmo sabendo pouco sobre sua trajetória e não fazendo parte daquela linda comunidade. Após disputa judicial, Americanas se retira do shopping Iguatemi em São Paulo devido a aluguéis em atraso. A Americanas e o Iguatemi chegaram a um consenso para a retirada da loja da varejista localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. A desocupação aconteceu em dezembro de 2025, após meses de batalha legal por conta de aluguéis não pagos. Projeto de Camila Épio converte o tabu da morte em ato de cuidado. Na obra, Enquanto Você Está Aqui, a jornalista Camila Épio entrelaça sua memória pessoal com uma investigação social, abordando temas como envelhecimento, luto e cuidados paliativos. Ela sugere que falar sobre a morte pode ser um gesto de amor e preparação, ao invés de um motivo de medo. Estados Unidos concordam em avaliar nova vacina da Moderna para a gripe. Na quarta-feira, 18, a Moderna informou que a FDA, órgão responsável pela regulamentação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, mudou sua decisão e aceitou examinar a nova vacina contra a gripe da companhia, que é baseada em RNA mensageiro. Marcelo Pereira, do Bom Dia São Paulo, confirma namoro com dentista. O apresentador do Bom Dia São Paulo, Globo, Marcelo Pereira, utilizou suas redes sociais para confirmar seu envolvimento amoroso. De maneira discreta, ele posou ao lado de Lourenço, o albarelo, e fez uma declaração ao seu parceiro. E após o encarceramento, com aproximadamente 705 mil indivíduos detidos em prisões físicas, o Brasil encerrou 2025, conforme dados do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Sem a existência de prisão perpétua, centenas de pessoas são liberadas diariamente das instituições penais em busca de recomeçar. Nesse contexto, surge uma questão: como proporcionar condições que possibilitem a reconstrução de suas vidas e previnam a reincidência? Partido Liberal solicita ao TCE a apuração do desfile em tributo a Lula, grande peça publicitária. O PL, Partido Liberal, solicitou ao TCE, Tribunal Superior Eleitoral, a produção antecipada de provas para apurar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que prestou homenagem ao presidente Lula, PT, na Sapucaí. Wagner Moura revela a um jornal seu receio de encontrar o ICE nos Estados Unidos. Wagner Moura comentou sobre a violência dos agentes na captura de imigrantes nos Estados Unidos. Segundo o ator, a hostilidade é semelhante à da extrema-direita no Brasil.